Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. Outros dois que a gente não poderia deixar de pontuar, que foi a atuação do Juan e do Sabino, que foi uma baita dupla de zaga, na minha opinião. Cara, algo que eu valorizo no Juan, que a gente já viu inúmeros zagueiros que se acham craques, né? Aquele zagueiro que acha que consegue jogar quase como um volante, sair jogando. E o Juan, cara, vendo o jogo dele, parece que ele entende as suas limitações. Ele vê, pô, eu sou um cara mais limitado, sou um zagueiro mais limitado. Corro bem, marco bem, mas não tenho qualidade de passe, não consigo sair jogando. Então eu achei ele um zagueiro extremamente sério, Boni. Aquele cara que rebate, zagueiro rebatedor. Ah, bicão, cabeça. Marcava o Verratti muito bem, não deu espaço para o atacante. Achei ele um zagueiro extremamente sério. E o Sabino, na minha opinião, cara, é algo que eu já bato nessa tecla há algum tempo. Para mim, é a grande surpresa da temporada. Porque ele chega e ninguém entendeu absolutamente nada da contratação do Sabino. Nada. Você falar que quando o Sabino veio, você falou, não, eu apoiei a contratação do Sabino. Ninguém entendeu a contratação do Sabino. Ele chegou com um contrato até junho e machucado. E não entrava, jogou pouquíssimos minutos, renovou o contrato com poucos minutos em campo. Sem entrar praticamente, né? Exatamente, sem entrar, tinha feito uma partida, tinha jogado 20 minutos contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, renova seu contrato e, cara, vai muito bem. Hoje, na minha opinião, tem a dupla de zaga ideal, que é Arboleda e Alan Franco, mas, cara, na ausência de qualquer um dos dois, o principal, o primeiro reserva, é o Sabinão da massa. Tá jogando muito, inclusive separei aqui um dado dele, da página SPFC Estatística, da última partida contra o Vasco, que ele realizou 18 ações defensivas, venceu 11 dos 13 duelos que disputou, acertou 5 dos 8 lançamentos que tentou e não sofreu nenhum drible e não cometeu nenhuma falta. Realmente uma partidaça do Sabino, uma boa partida também do Juan. Queria que você analisasse essa partida da nossa dupla de zaga reserva, o Juan, que talvez seja até o quinto reserva, e o São Paulo realmente está muito bem servido de zagueiro, né, Boni? O Sabino foi uma grata surpresa, né? Nosso Sabinaço, que realmente ninguém entendeu nada quando ele chegou, ninguém entendeu nada quando ele renovou, começou a ganhar minutos e foi bem, começou a ir bem. E hoje é uma peça importante para o São Paulo. Suficiente para ter renovado até 2026? Não sei. Mas, ainda assim, é um cara que está rendendo, está desempenhando. Isso que é o importante. Quando está recebendo oportunidade, está conseguindo desempenhar e ser essa alternativa para quando os zagueiros titulares não estão, né? Os dois estavam suspensos, o Arboleda por conta do cartão no Campeonato Brasileiro e o Alan Franco pela expulsão contra o Goiás na Copa do Brasil. Olha só, que foi julgado só no final de setembro, não teve jogo depois, e aí por isso ele ficou fora no Campeonato Brasileiro. É inacreditável. Mas aí, sem os dois, o Sabino jogou bem, e o Juan, que a gente ainda não teve muita oportunidade de ver, ganhou também uma oportunidade como titular e foi bem também. Acho que é isso. Acho que é o que o Pedro Carmona fala aqui no chat: fazer arroz com feijão não é significado de coisa ruim, e o Juan fez isso. Às vezes o zagueiro tem que ser simples também, sem inventar muito. Foi bem, ainda não é um cara que a gente fala, nossa, esse aí vai ser titular do São Paulo, mas quando a oportunidade apareceu, que foi agora contra o Vasco da Gama, foi bem, e acho que isso é um bom sinal de que o Zubeldia pode ter mais uma peça importante para contar nessa reta final de Campeonato Brasileiro e também para 2025. E, cara, foram bem, foi um bom jogo contra um time que está fragilizado, é verdade. O Vasco vem nessa queda, né, nessa queda vertiginosa nos últimos jogos, vem sofrendo no ataque também, e são, se eu não me engano, 5 gols nesses últimos 7 jogos que o Vasco não conseguiu vencer, 5 gols marcados pelo Vasco, então tá nessa dificuldade de criação também. O Verratti tá passando fome, é verdade. O Vasco entrou com o Payet e o Coutinho juntos, o que acabou completamente com a intensidade do Vasco no campo de ataque, né? São caras de muita qualidade os dois, mas juntos não conseguem, não encaixaram bem. E o Coutinho, inclusive, o Coutinho ainda não ganhou uma partida com o Vasco da Gama, né? Isso é impressionante.
acho que são 4 vitórias, 4 derrotas, né? Se eu não me engano. São 5 derrotas, 5 e 5. 5 e 5, isso. Então, é um time que veio fragilizado. Mas era o cenário bom para colocar esses dois jogadores em campo, o Juan e o Sabino, que não é a dupla titular, como você bem destacou, e foram bem. Nesse cenário, nessa circunstância, foram bem, e acho que isso é importante, ter boas peças. De novo, um bom elenco não é feito só de 11 bons titulares, né? É feito de também boas opções no banco, e quando esses caras conseguem entregar quando a necessidade chega, isso é um ótimo sinal. Exatamente, Boni, exatamente. Tá até aqui o que o Kaique Alves falou, que o bom é que o São Paulo tem 5 zagueiros que estão em boa fase. Cara, é um dos times que hoje talvez seja um dos times do futebol brasileiro que esteja mais bem servido de zagueiro. Cara, sempre que entra, mantém o nível. O Alan Franco, que faz uma temporada muito boa. O Arboleda, que já faz temporadas muito boas há muito tempo. E o Alan Franco, que na última temporada era muito criticado pela torcida e com a saída do Beraldo, assumiu a posição e vai muito bem. Sabino, sempre que entra, vai muito bem. O Juan teve pouco tempo, mas, sempre que entrou, na minha opinião, demonstrou ser um zagueiro bem seguro. Foi o que eu falei, essa questão de ser um zagueiro sério, e eu gosto dessa característica dos caras que entende a sua limitação. Sabe que não tem qualidade para sair jogando, não tem qualidade, é um zagueiro sério, rebatedor. Cara, precisa, para mim tem que ter... Se você é zagueiro, você sabe das suas limitações e faz isso muito bem feito. Arroz e feijão, como o Pedro Carbona falou, arroz e feijão muito bem feito. E o Ferrarese, que até de vez em quando vai para a lateral direita, também é um dos zagueiros, fora Igão, fora o pessoal da base, que, cara, muito bem servido. São Paulo hoje está muito, muito bem servido de zagueiro. São 5 peças para 2, 3 posições, que inclusive é a grande pergunta que está no nosso título, que se o Sabino merece uma vaga no time titular. E aí, Boni, eu já vou adiantar que é sobre o 3-5-2, porque eu acho que hoje, se a gente vê que o Sabino tá realmente, o Sabino realmente merece chance entre os titulares. Eu acho muito difícil ele sacar Arboleda ou Alan Franco do time titular, que hoje é a dupla titular, tá jogando muito, uma baita dupla que o São Paulo conseguiu formar. E aí, com tantos zagueiros que vem desempenhando bom futebol no elenco São Paulino, dá para testar um 3-5-2? Você gosta da formação? Eu sou suspeito para falar, eu confesso. Inclusive, é a formação que eu mais gosto para o São Paulo com as peças que tem. Queria ouvir um pouquinho de você, se você curte esse 3-5-2 e se o Sabinão merece chances entre os titulares do São Paulo, Boni. Eu gosto do 3-5-2. Eu acho que, pensando em dupla de zagueiros, o Sabino está atrás, né, do Arboleda e do Alan Franco. E até é engraçado, porque ele, para mim, e para o Zubeldia também, aparentemente, passa na frente do Ferrarese, na fila. E acho que com justiça, porque o Sabino vem bem. Paulo Nobre até destaca aqui também no comentário que o Sabino tem um diferencial, que é ele sair bem para o jogo, né, atacar bem, e várias vezes ele faz isso, começa a conduzir lá no campo de defesa. Isso é bom para às vezes, quebrar essa pressão, né? Quando dá errado, aí é um problema, mas ter um cara que pelo menos tenha a coragem, né, e confiança para fazer isso é importante, porque muitas vezes é necessário. E, cara, eu gosto do 3-5-2, eu não acho que é uma formação para todos os jogos, não é uma formação para ser uma formação fixa, mas para alguns cenários é interessante. Contra o Botafogo no jogo de ida, o que pecou, o que acabou prejudicando o São Paulo, foi que os 3 zagueiros foram muito bem individualmente, só que ficou sem proteção ali na frente da área. Né? O São Paulo acabou ficando perdido na frente da área, com a dupla de volantes. Ficou completamente aberto. E foi o que aconteceu, acabou acontecendo o que aconteceu, né? Um massacre do Botafogo no primeiro tempo, até o Zubeldia mudar de novo a formação ao longo do jogo. Mas eu acho que pode ser interessante. Tem que saber montar um 3-5-2. Não é fácil. É uma formação que exige também muita preparação e entender as características dos seus jogadores. Então, por exemplo, um Rafinha não encaixa com um 3-5-2, aquela função de ala. Eu acho que, por exemplo,
no caso como foi o do Botafogo, talvez tenha que ter um volante de mais marcação ali também junto, como o Santiago Longo, quem sabe. É uma formação que você perde, acaba perdendo os pontas, né? Então o Ferreira acaba perdendo espaço nessa função. Então, se você tem o Ferreira bem, talvez não seja tão vantajoso você jogar nessa formação. Mas, por exemplo, é uma formação que pode favorecer o Luciano, né? De ser esse segundo atacante ao lado do Caleri, o Lucas mais centralizado. Então é algo que você tem que saber trabalhar. Para mim é interessante essa ideia para ser testada em alguns momentos, principalmente por essa questão do Luciano, mas é difícil, não é fácil, assim, só mudar, coloca o 3-5-2, tudo vai dar certo. É algo que tem que ser treinado, tem que ser preparado, e o técnico entender as características dos seus jogadores. É isso, no jogo contra o Botafogo, que é o exemplo mais recente de 3 zagueiros que foi usado pelo Zubeldia, o Rafinha acabou muito mal, foi muito mal o Rafinha, porque não é dele, não é a característica dele encaixar nessa formação. Fabiano Barbosa falar aqui, um 3-4-3 também, é interessante. E aí sim, você pode usar os pontas, como o Ferreira, o Rato, o William Gomes, o Eric. Então, tudo pode ser pensado, trabalhado, desde que bem treinado e que o Zubeldia entenda o que cada jogador pode oferecer em cada contexto. Perfeito, perfeito. Eu gosto do 3-5-2 e concordo com você, é algo a ser estudado. O Zubeldia testou um 3-5-2 lá no Newton Santos com Rafinha na ala, que foi desesperador. Tanto que o primeiro tempo do São Paulo não toma um gol contra o Botafogo por um milagre divino, porque poderia ter saído do primeiro tempo com 3-0 para o Botafogo lá no Newton Santos. São Paulo estava apanhando da bola. E, cara, não tem como num 3-5-2 o Rafinha ser titular. Enfim, acho que essas peças não conseguem ser utilizadas nesse 3-5-2. E aí, Boni, para a gente dar sequência ao nosso papo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no Arquibancada Tricolor. Tá aí então, esse foi o corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova para você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor. Então vem com a gente, pessoal.